Olha só pra mim! Quantos detalhes! Eu jamais serei o mesmo. O mar que encontrei não cabe em mim, eu sei. Eu jamais estarei só. Eu encontrei a paz que me satisfaz. Sim, sim, eu creio. Rei dos céus morreu por mim. Deus me ama, Deus me ama. Isto eu sei. Deus me ama, Deus me ama. Hã? Uou! É do professor! Deixa eu abrir aqui. Mas pra que serve isso? Não aconteceu nada. Mundo de criança, de brincadeira, tem bola de gude e escorregador. Meu mundo de criança tem papagaio, videogame tem também. Meu mundo de criança, de brincadeira, também o inventor. Papai do céu, que fez você e eu, e ama todos nós, e ama todos nós, e ama todos nós. Alô? Eita! É uma videochamada do professor. Deixa eu aceitar aqui. Joaninha! Ih, que saudade de vocês! Puxa, há quanto tempo, né? É verdade. Eu tô adorando isso. Apesar de não poder ver vocês, só de ouvir já fico muito feliz. Desculpa não ter entrado em contato antes, mas só agora que consegui fazer funcionar meu mais novo experimento. Vocês receberam meu presente? Eu recebi, professor. Estou adorando. Recebi, mas acho que o meu veio quebrado. Estou vendo daqui que está funcionando. Eu continuo não vendo nada. Galerinha, estou esperando vocês na minha casa. Vocês só precisam seguir a calçada. Minha casa fica logo na esquina. Hã? Como assim? Antes eu não estava vendo nada. E agora eu não estou entendendo nada.
Meus queridos, que bom que vieram. Estava planejando este encontro há muito tempo. Professor, que saudades! Não tô entendendo nada. Vocês acabam de experimentar meu mais novo invento. É o óculos de realidade virtual. Vocês estão nas suas casas, mas ao mesmo tempo estão virtualmente na minha casa. Ah, agora eu estou entendendo. Mas continuo não vendo nada. Venham, sejam bem-vindos à minha casa. Este chão quadriculado eu fiz em homenagem ao tempo que participava dos torneios de enxadristas da cidade. Ah, e esse é um quadro com minha digital do polegar. Ele me faz lembrar da minha identidade, mas depois eu explico melhor sobre ele. Agora quero que matem saudade disso aqui. Uau! A máquina do tempo! Que saudades de você, hein, minha amigona? Lampião! Lembra do último TED que o professor explicou sobre a Trindade? Claro, eu lembro sim. Nós fizemos aquele experimento das 3 fases da água. Lembra do spinner? Tem um aqui, em cima de uma engenhoca. Que da hora! Uau, que legal! Agora estou relembrando todas as histórias. Lembra que há 2 anos atrás o tema do TED foi o Filho de Deus e no ano passado o Espírito Santo. Acho que agora só ficou faltando Deus Pai. Pessoal, olha que interessante. Eu convidei vocês para virem à minha casa justamente para conhecermos mais sobre Deus Pai. Ei, que legal! Daí vamos poder estudar as 3 pessoas da Trindade. Muito massa, professor. Mas eu fiquei curiosa. Eu queria entender uma coisa. Você tem essa casa tão grande, mas cadê a sua família? Professor, onde estão seus filhos? Que bom que vocês perguntaram. Aliás, o que tenho para contar para vocês tem a ver com a minha história de vida e como eu fui descobrindo e entendendo quem é Deus Pai. E tudo começou aqui. Uau! Um observatório! Eu nunca vi um, e é uma pena que eu não poderia observar nada. Mas eu sei que é muito legal. Dá para ver as estrelas, as galáxias, os planetas. Venham comigo. Lampião! É demais isso aqui. Tem um telescópio gigante e um monte de planetas em miniatura. Sim, eu montei um mini sistema solar interativo, pensando nas crianças como o Lampião, que não podem enxergar. Dessa forma, elas podem ter a experiência de tocar nos planetas e sentir o calor do Sol. Uau, que geladinho! Este é Plutão. É um planeta tão pequeno que é chamado hoje de planetoide. Professor, esse aqui é lindo! Sim, Joaninha, esse é o planeta Terra. É aqui que nós, os seres humanos, vivemos. Deixa eu tocar? Uau! Esse já não é tão geladinho assim. Mas espera aí. Se eu colocar a minha mão mais pra cá, começa a ficar muito quente. Muito bem observado, Lampião. Você sabia que o planeta Terra está a uma distância ideal do Sol? Se ele estivesse mais perto, seria quente demais. Mas se fosse mais longe, seria gelado demais. Puxa, professor,
Eu senti isso. Quando eu encostei em Plutão, era um planeta que parecia um picolé. Minhas mãos ficaram quase congeladas. Mas quando eu aproximei minha mão do Sol, eu comecei a sentir um calor quase insuportável. E a camada de ozônio, professor? Para que serve? Ótima pergunta, Joaninha. A camada de ozônio serve para nos proteger dos raios solares que fazem mal para a nossa saúde. Professor, eu já ouvi falar que a gravidade na Terra é a ideal para vivermos. Exatamente, Lampião. Se fosse muito maior, nós não conseguiríamos sair do chão. E se fosse menor, como é o caso da Lua, sairíamos flutuando. Além disso, a quantidade de oxigênio que temos em nossa atmosfera é a condição perfeita para vivermos. Se fosse menor, ficaríamos sufocados, e se fosse maior, poderia causar muitos incêndios. Então quer dizer que Deus criou tudo isso pensando em nosso bem-estar? Sim, Joaninha. E aqui nós começamos a entender o cuidado que Deus Pai teve quando começou a dar ordem para que o universo fosse formado. Em Gênesis, podemos ver que Ele criou muitas coisas em nosso planeta para que o homem pudesse desfrutar. As frutas, os animais, a água. Eu sempre fui muito interessado em ciência, e algo que me fascinava e me deixava intrigado era perceber que a vida no planeta Terra depende de variáveis muito sensíveis que, se forem minimamente alteradas, jamais poderia ser possível a vida na Terra. É fascinante, não é mesmo? E depois de muito estudar e pesquisar, eu me deparei com a teoria do design inteligente. Design inteligente? Isso! Essa teoria aponta para um ser infinitamente inteligente e capaz de controlar todas as variáveis do universo. Ela afirma que existe alguém muito poderoso que desenhou nosso universo tal qual ele é. Quando eu entendi isso, descobri que Deus é o ser inteligente por detrás de toda a criação do universo. Foi Ele quem cuidou pessoalmente de que todos os detalhes do seu projeto pudessem estar em harmonia, produzindo um lugar perfeitamente habitável para os animais, a natureza e os seres humanos. Quer dizer que nós não somos obras de um acaso? Exatamente, Lampião. A teoria do design inteligente nos indica que todas essas condições ideais de temperatura, pressão atmosférica, distância do Sol e outras inúmeras variáveis só seriam possíveis se houvesse um ser inteligente por detrás de tudo isso. Incrível! E depois de estudar toda a complexidade do universo, eu estudei muito sobre os seres humanos. Eu descobri que nós somos o projeto de engenharia mais avançado e sofisticado que existe no mundo. E é a partir desse ponto que minha vida começou a ser transformada. Eu comecei a entender quem era este ser tão poderoso e infinitamente inteligente que não só criou todo o universo, mas amou profundamente sua criação. Esse ser é Deus Pai! Sim, Joaninha. Ele, a partir da sua palavra, junto com seu Filho e com o Espírito Santo, deram vida a tudo isso que chamamos de universo. Não é incrível? Eu me lembro que vivi durante alguns anos com uma alegria tremenda por ter feito esta descoberta. Mas depois de um tempo, eu vivi uma crise muito grande. Sério, professor? Eu pensei que você nunca tivesse altos e baixos. É verdade. Você sempre nos ensina com tanta alegria e certeza que não achei que isso fosse possível. Eu sou como vocês, meus queridos. Tive minhas dúvidas, meus momentos de incredulidade, tristeza. Sou um ser humano normal, como todos os outros. Eu sei disso, professor. Mas é que às vezes a gente sente que você é de outra espécie. Sabe, Joaninha, eu tive momentos que eu duvidei do amor de Deus. E tive também muitos momentos de crise na fé. Vou contar um pouco sobre isso, mas antes, deixe-me voltar à sua pergunta sobre o tamanho da minha casa. Professor, porque assim que eu cheguei eu pensei comigo, que casarão que o professor mora? Ele deve ter muitos filhos. E quando eu ouvi a minha voz ecoando no salão principal, eu também achei que a casa era enorme.
mas eu não ouvi o barulho de nenhuma criança brincando. E nem a voz da sua esposa. Vocês tocaram no assunto que foi a causa da minha crise com Deus. Sabe, eu sempre sonhei em ter uma família grande, com muitos filhos. Mas Deus nunca nos abençoou com uma criança. Eu orei com a minha esposa durante muitos anos, mas Ele não nos atendeu. E você tinha preparado esta casa gigante para poder criar os seus filhos, não é? Sim, esse era o meu sonho. Ter uma casa alegre, cheia de crianças correndo pelos corredores. Mas isso nunca aconteceu. Então eu fiquei me perguntando por que o Senhor não permite que eu seja pai. E a cada dia eu olhava para minha casa e sentia um tremendo vazio. Naquele momento eu comecei a duvidar que Deus me amasse de verdade. Foi então que Ele começou a trabalhar na minha identidade. Eu precisava entender quem eu sou. E aí, professor? Deus apareceu para você e falou assim com uma voz assim de verdade? Ele falou comigo sim, Lampião. Não com uma voz audível, mas me fez entender uma parábola que Jesus contou. Parábola? Que isso? Acho que já estudei alguma coisa na aula de matemática. Não, Joaninha. A parábola da Bíblia era uma história que Jesus contava quando queria ensinar um princípio, uma verdade sobre Deus. Ah, nada a ver então. Desculpa. Continua, professor. Bem, agora chegou o momento de fazermos nossa viagem no tempo para podermos entender o que Deus falou ao meu coração. Mas como a máquina do tempo está em manutenção, nós iremos viajar com nossa imaginação, ok? Ok, professor. Havia um pai que tinha 2 filhos e certo dia o filho mais novo lhe disse: Ô pai, eu quero minha parte da herança. Ainda que tenha ficado triste com aquele pedido, o pai entregou ao filho mais novo a sua parte da herança. O filho mais novo pegou a parte dele e foi morar em uma terra distante. Lá, ele desperdiçou tudo o que tinha ganhado. E quando percebeu, não tinha mais nada. Naquele tempo, houve uma grande fome naquela região e começou a passar necessidade. Sem ter o que comer, ele começou a procurar um trabalho para se sustentar, mas o único emprego que conseguiu foi de cuidador de porcos. Ele estava com tanta fome que desejou comer a comida daqueles porcos, mas ninguém lhe dava nada. Então ele disse: Os empregados do meu pai têm comida à vontade e eu aqui morrendo de fome. Eu vou voltar para a casa do meu pai e dizer que pequei contra o céu e contra ele. Vou dizer para ele que não sou nem digno mais de ser chamado seu filho. E vou pedir para me tratar apenas como um de seus empregados. O filho mais novo se levantou e foi de volta para casa. Estando ele ainda longe, seu pai o viu e se encheu de compaixão, correu para o seu filho e lhe deu um grande abraço e o beijou. Então o filho mais novo disse: Pai, pequei contra o céu e contra você. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Então aquele pai disse ao filho: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam ele. Coloque um anel no seu dedo
e o calçado nos seus pés. Traga um novilho gordo e vamos fazer uma grande festa para comemorar, pois meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Enquanto isso, o filho mais velho, que estava fora, chegou em casa e, ao ouvir a música e as danças, perguntou para um dos seus servos o que estava acontecendo. Seu irmão voltou e seu pai matou um novilho e está dando uma festa para comemorar a volta do seu filho. O filho mais velho ficou tão bravo e não quis entrar. Então o pai insistiu que viesse, mas ele respondeu: eu tenho trabalhado todos esses anos como escravo para o Senhor e nunca desobedeci às suas ordens. O Senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos e agora que esse seu filho aí voltou para casa, depois de ter gasto todos os seus bens, o Senhor me mata um novilho para ele. Meu filho, você sempre está comigo e tudo que é meu é seu. Entenda que estamos comemorando e nos alegrando porque seu irmão estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Professor, acho que estou ligando os pontos. Nós começamos a entender quem é Deus Pai e vimos que no princípio ele teve todo o cuidado de preparar um planeta especial com todas as condições necessárias para vivermos. Mas eu nunca tinha parado para pensar em Deus como um pai. Eu sempre tratei Deus com muito respeito e chamo ele de Senhor. Meus pais me ensinaram assim, mas eu percebi que Deus quer ser reconhecido como um pai para nós. Exatamente, Joaninha. Quem contou essa parábola para as pessoas naquela época foi Jesus, o Filho de Deus. Ele nos ensinou que Deus não quer apenas ser chamado de Senhor, mas de Papai. Você sabia que Jesus chamava Deus de Abba? Esta é uma palavra que, traduzida do aramaico, corresponde a papai. Jesus nos ensinou a orarmos chamando Deus de Pai. Ele estava querendo dizer com isso que a nossa relação não deve ser apenas de respeito, mas de carinho e confiança. O pai desta parábola aparece como alguém que ama intensamente seus filhos. Ele representa Deus Pai, aquele que amou sua criação ao ponto de enviar seu próprio Filho para nos salvar dos pecados. Ele nos perdoa e nos recebe como filhos, mesmo que a gente não mereça. Professor, veja se eu entendi certo. O filho mais novo representa todos que se perderam porque escolheram viver uma vida de pecado, certo? Mas e o filho mais velho? Ele estava certo ou errado? O interessante desta parábola é perceber que os dois estavam perdidos. O mais novo se perdeu fazendo as coisas erradas e o mais velho por fazer as coisas certas. Como é possível se perder fazendo as coisas certas? Ele fazia tudo certo, porém com a motivação errada em seu coração. Na verdade, os dois filhos amavam mais as coisas do pai do que o próprio pai. A Bíblia nos ensina que o primeiro mandamento é o de amar a Deus com todo o nosso coração, toda a nossa alma, todo o nosso entendimento e de todas as nossas forças. Aqueles dois filhos simplesmente não amavam seu pai. Aquele quadro que vocês viram na minha sala, eu desenhei quando Deus me ensinou sobre minha verdadeira identidade. Eu aprendi que somente Ele pode definir quem realmente nós somos, porque Deus me conhece como ninguém,
e Ele é o Criador de todo o universo. Eu entendi que sou seu filho amado. A palavra diz em Romanos 8,15: pois vocês não receberam o espírito que os escravize para novamente temerem, mas receberam o espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual clamamos Abba, Pai. Além de sermos muito especiais, somos profundamente amados pelo Pai. Quando eu comecei a estudar a ciência, tive um entendimento aqui na minha mente de quem era Deus. Mas quando entendi que sou o filho amado do Senhor, isso mudou uma verdade aqui dentro em meu coração. Tem uma passagem na Bíblia que marcou muito a minha caminhada com Deus, pois ela diz assim: ainda que eu conheça todos os mistérios deste mundo e toda a ciência, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Compreender o amor de Deus me faz compreender a minha identidade como filho amado. Mas como você aceitou essa questão de Deus não te dar filhos? Quando estudei a parábola do filho pródigo, eu me identifiquei muito com o filho mais velho. Fui como o filho que se perdeu estando na casa do pai. Eu já ia à igreja, lia a Bíblia todos os dias, orava, mas eu percebi que eu queria mais a bênção de Deus do que o Deus das bênçãos. Deus me mostrou que o meu amor por Ele era menor do que meu sonho de ser pai. Eu era como o filho mais velho, que amava mais aquilo que o pai poderia dar do que o próprio pai. Com o tempo, Deus me mostrou que eu não teria filhos biológicos, mas teria muitos filhos espirituais, que assim como vocês, viriam à minha casa para aprender mais sobre Ele. Quando entendi isso, meu coração se encheu de paz e aquela tristeza simplesmente passou. Mas sabe, nesses dias de pandemia tenho vivido muitas lutas. Tive momentos de altos e baixos. Tenho sentido muita falta da minha esposa. Ela terá que passar algumas semanas na casa da minha sogra para cuidar dela, pois não está bem de saúde. Eu também tenho passado por muitas dificuldades. Meus pais perderam o emprego e estão em casa. Eles ficam muito chateados e preocupados. Nem conseguem brincar comigo. Eu fico muito mal de vê-los assim. Sabe, meu papai Jorge também está bem para baixo. A fábrica de lampiões não está indo muito bem. Com a pandemia, as pessoas deixaram de se aventurar nas florestas e com isso a venda de lampiões caiu bastante. Crianças, jamais se esqueçam que nosso Deus é nosso Pai. Ele nos ama tão profundamente ao ponto de enviar seu próprio Filho Jesus para morrer pelos nossos pecados. A palavra nos fala que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus. Por isso, todos nós temos no nosso coração esse desejo de andar longe dos caminhos do Pai. O pecado nos afasta de Deus e não permite que a gente viva a nossa identidade como filhos do Pai, mas nos torna como escravos. Um escravo tem medo do seu senhor, trabalha por obrigação e não ama seu senhor. Já o filho não tem medo de seu pai, tem respeito e amor e passa a fazer as coisas não por obrigação, mas por gratidão pelo amor que recebe de seu pai. Percebem a diferença? É muito melhor ser filho. Eu não sei como esses meninos queriam agir como escravos, tendo um pai tão amoroso. Vai entender. Mas nosso comportamento é muito semelhante aos filhos daquele pai bondoso. Ao invés de podermos entender que Deus nos quer receber como filhos, nós vivemos como escravos. Jesus nos disse que o pecado nos faz ser escravos. Em João 8,34, a palavra diz assim: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Como se o pecado cegasse eles, né? Isso mesmo, Lampião. Mas esse é um tipo de cegueira diferente. É a cegueira do coração. Eles estavam cegos por não se enxergarem como filhos. Aqueles dois irmãos pecaram não só por amarem mais as coisas do pai do que o próprio pai,
mas também pelo fato de serem egoístas e só pensarem no bem-estar deles mesmos. É verdade, professor. Quando o filho mais novo saiu de casa, ele só estava pensando em si mesmo e não se importou com a dor que estava causando no pai. O pecado faz com que o nosso coração se torne feio, egoísta, incapaz de amar e se importar com as outras pessoas. E essa questão do pecado é tão séria, a ponto da Bíblia nos dizer que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Se a consequência do pecado é a morte, e todos nós somos pecadores, logo todos nós devemos morrer, certo? Exato, Lampião. Mas o Pai nos amou tanto que enviou seu próprio Filho para nos substituir e morrer em nosso lugar. Ele não tinha pecado algum, mas tomou nossas dores na cruz para que fôssemos perdoados. Deus é o Pai que está de braços abertos para nos acolher e oferecer seu perdão. A palavra diz que se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda a injustiça. Não é demais um Pai desses? Essa é a mensagem do Evangelho. E você sabe o que significa Evangelho? A boa notícia. Uau! Então entendi! A boa notícia é que o Pai envia seu Filho para morrer por nós e com isso Ele perdoa nossos pecados e nos chama a sermos filhos e assim fazer parte da família de Deus. Isso mesmo. Bem, turminha, o Papo Cabeça de hoje foi ótimo, mas estamos chegando ao final. Hoje aprendemos que Deus Pai nos ama profundamente, ao ponto de enviar seu próprio Filho por nós. Ele está sempre de braços abertos para nos acolher e perdoar. Aprendemos também que Deus nos chama para sermos filhos e não escravos do pecado. Que tal agora a gente se colocar diante dele como filhos, para orar e entregar nas mãos do nosso papai tudo isso que temos passado? Ótima ideia, professor. Eu tô nessa! Nos braços do Pai, eu quero me achegar. Nos braços do Pai, me aconchegar. Nos braços